Hoje nós vamos falar do fruto do Espírito, bondade. E vamos fazer um paralelo com as bem-aventuranças e vamos falar dos puros de coração. E eu fiquei pensando assim, vai ser muito fácil, porque eu sou uma testemunha viva da bondade do Senhor. O Senhor é muito bom para mim. E eu fiquei pensando, não, isso vai ser fácil, porque eu testemunhar a bondade do Senhor, né? Ele é bom, ele é muito bom. E o quanto eu tenho desfrutado da bondade de Deus, o quanto Ele tem sido bondoso para mim, né? Mas aí o Senhor falou assim, você não vai falar sobre você não vai falar sobre a bondade dEle na tua vida, você vai falar sobre mim. Você vai falar sobre a minha bondade. Sobre o quanto eu sou bom. E o quanto você precisa aprender sobre bondade. Então, eu vou pedir para abrir na carta de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. Nós vamos relembrar uma vez mais, porque nós precisamos ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, porque a gente nunca grava, a gente nunca decora. E eu faço esse desafio também aos irmãos, para decorarem qual é o fruto do Espírito. Eu penso que o fruto pode ser comparado aos 10 mandamentos. Porque a gente, se desobedecer um mandamento, é como se estivesse desobedecendo todos. E se a gente não tiver um gominho do fruto do Espírito, nós não temos nenhum. Nós estamos faltando com o fruto, né? Então vamos lá. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfarei os desejos da carne. Pode ir? Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Pode prosseguir. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Pode prosseguir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Pode prosseguir para 20. Nós vamos até o 25. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. E aí, estudando, eu nunca tinha prestado atenção nisso, que quando ele fala das obras da carne, ele fala no plural, as obras da carne. E claro que a gente já tem estudado há bastante tempo sobre o fruto do Espírito. E aí eu fiquei pensando, por que as obras são no plural? Porque elas são feitas por mãos humanas, porque nós podemos produzir. E o fruto do Espírito, só o Espírito pode produzir. Então, por isso que é o fruto. E só Ele pode nos ajudar a produzir, né? Só Ele pode produzir em nós. E agora também vamos ler em Mateus 5:1 até o 8. Então, quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus.
Aí aqui nesse contexto, né, Jesus já estava, depois de ele ter percorrido toda a Galileia, pregando com autoridade, ele viu que haviam muitos ao seu redor, buscando os ensinamentos dele, e ele se sentou lá no monte para ensinar. E aí esses vão ser os nossas partes, né, base aí para a mensagem. Então, voltando lá à carta dos Gálatas, eu gravei muito isso, e eu queria que os irmãos gravassem também. Paulo diz no final do versículo 21, que as obras da carne são aquelas contra as quais ele nos previne. Então ele fala, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. E os irmãos gravem essa parte aí. Dito tudo isso, vamos ao dicionário. Vamos falar um pouquinho sobre bondade. Então, a bondade, de acordo com o dicionário, ela é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. É benevolência, é como a nossa pastora disse aqui, tem muito a ver com benignidade, magnanimidade, e é a ação que reflete essa qualidade. E aí, o que é qualidade? É a propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou uma coisa. E o que é essência? É aquilo que é mais básico, que é o mais central, a mais importante característica de um ser ou de alguma coisa. Então, é uma ideia central, é um argumento principal, é o espírito de uma coisa. E aí, falando todas essas coisas, nós podemos concluir que aqui nós, como os servos de Deus, né, nos encaixamos perfeitamente nesses adjetivos. Né, igreja? Nós somos, em nossa essência, bondosos e nós fazemos muita bondade. Mas, infelizmente, essa resposta está errada, né? Porque nós já sabemos, nós escutamos falar isso, e a palavra nos prova isso, que a nossa essência ela é naturalmente má. Então, não adianta a gente se enganar. E isso também não quer dizer que a gente não lute contra isso, porque nós lutamos uma vez que nós recebemos o Espírito, né, através da conversão, aquele que entregou verdadeiramente a sua vida ao senhorio de Jesus, tem essa luta, né? Então, agora a carne luta contra o Espírito, e é só através do Espírito que nós podemos ter essa ajuda na luta contra a nossa natureza. Mas isso também quer dizer que nós temos essa dor, porque se nós não matarmos a nossa carne, nós não venceremos, né? Não conseguiremos. E aí, falando sobre a bondade, eu fiquei pensando, o que é bondade, então? O que é a essência da bondade, né? E aí a minha ideia mudou um pouco em relação a isso. E aí hoje a pastora fez a ministração aqui, e eu falei, agora essa mulher vai falar tudo o que eu vou falar. Mas aí eu percebi uma vez mais que a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, e toda vez que a gente lê, a gente interpreta de uma forma, né? E depois eu fiquei pensando nas coisas que eu escrevi, e eu falei, nossa, eu acho que vai ser um complemento do que ela já explicou. E aí, a gente tem essa convicção que ser bondoso é apenas a gente não praticar o mal. Então, a gente sempre fala, nossa, mas eu sou uma pessoa bondosa, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém. Mentira, porque a gente fala mal de todo mundo. Eu falo. E aí, eu fiquei pensando, então, peraí, então eu não sou tão bondosa assim, né? E aí eu entendi, né, fazendo um paralelo, que existe a maldade ativa e a maldade passiva, que é a maldade, a ausência, né, da bondade. E aí quando a gente fala assim, eu não faço mal para ninguém, mas e o bem? A gente faz o bem para as pessoas? E aí o que quer dizer nessa maldade ativa?
que é aquela que a pessoa faz veladamente, ela faz propositalmente, ela pratica o mal, calúnia, rebeldia, violência. E a maldade passiva pode ser comparada à ausência de bem, à ausência de bondade. E aí, como eu falei, comecei a ver que eu me encaixo na maldade passiva e às vezes na ativa também. E aí, para a gente fazer um exemplo assim, deixar mais claro, né? Vamos abrir em Lucas 10:30 e vamos até o 35. E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. E aí nessa parábola, Jesus está contando que se passaram 3 pessoas no caminho do homem quase morto, né? Então, um sacerdote, conhecedor da lei, conhecedor das leis de Deus. Um levita, que era responsável por cuidar das coisas do templo. E um samaritano, que era considerado como cachorro, que era um povo, né? Uma raça excluída. E o samaritano que ajudou o homem que estava quase morto. Então, aí a gente consegue perceber a essência da bondade. A gente consegue perceber o que é a verdadeira bondade. Porque o levita, ele era responsável por cuidar das coisas do templo, então ele estava perto de Deus. O sacerdote era conhecedor da lei, ele estava lá na lei o tempo todo. E o samaritano? O samaritano era considerado um nada, né? E aí, qual desses personagens que nós nos encaixamos? Quem é capaz de arriscar? Nós não conseguimos abrir o vidro no farol. Nós não conseguimos parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Às vezes a pessoa não vai nem pedir dinheiro, mas nós não damos a chance da pessoa falar o que ela quer. Porque a gente tem medo da pessoa pedir o nosso dinheirinho, né? A gente tem medo de que vai faltar para a gente. Não sei o que a gente tem medo, na verdade, né? E é esse tipo da bondade que nós estamos sempre fugindo, porque ela nos tira da nossa zona de conforto. É o tipo de bondade que a gente não quer se envolver quando um irmão está em pecado, porque você não quer criar mal-estar. Então você não fala nada, você não se envolve, porque você não quer se indispor com o irmão. E aí você perde a oportunidade de ser bondoso na vida dele, porque se você for falar não para ele, se você for corrigi-lo, você está exercendo a bondade. E nós conhecemos muito da palavra. A palavra tem sido pregada aqui todos os domingos. O fruto do Espírito tem sido nos lembrado aqui todos os domingos. Mas eu penso que qualquer um pode decorar, qualquer um pode ler e saber de cor. Mas nós estamos dispostos a exercer o fruto do Espírito? Nós estamos dispostos a exercer na sua integralidade o fruto? E aí isso foi me confrontando, né? Porque conhecer a palavra, ter, nossa, Bíblia, eu acho que eu tenho umas 10 versões lá em casa. E você vai ler, mas e exercer? E é isso que a gente estava sendo ministrado aqui também, né? Então, a gente tem a intenção de ser bom, mas nós não conseguimos fazer o bem, nós não conseguimos exercer a bondade. E essa bondade não é essa que o mundo prega, né? É essa bondade bíblica que nós temos dificuldade de reconhecer. Então, o fruto do Espírito, ele é o caráter
de Cristo. Ele é a própria vida de Cristo que vai ser produzida em nós. Então, Jesus, ele é o padrão maior, né? O padrão de Deus, o padrão da bondade. E até ele mesmo também foi falado, né? Foi citado aqui. Vamos abrir no Mateus 19:16. Esse na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Vou ler aqui no meu. É na RC, por favor, Bruna. Então, até Jesus, quando ele foi perguntado, né? O jovem rico chama ele de bom mestre. Ele pergunta, por que me chamas bom? E aí, Mateus 19 fala assim, 16 fala assim. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí a gente fica com essa reflexão, nós somos bons ou nós somos só maldosos passivos? É bem forte, né, falar isso, porque nos leva a refletir se nós estamos colocando em prática a bondade que o Senhor tem nos ensinado. E aí, fazendo esse paralelo com a bem-aventurança da bondade estar relacionada com ser puro de coração, vamos lá para Atos dos Apóstolos, para dar o contexto. 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Vamos até o 30, desculpa, não falei, né? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Aqui na minha versão fala assim que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Pode passar. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Até aí. E aí Barnabé, que era quem eu gostaria de falar, mas para a gente entender como ele estava envolvido aí nesse contexto de Atos dos Apóstolos, ele foi chamado, um dos poucos homens que foi chamado bom na palavra de Deus, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, nesse contexto aí foi próximo à conversão de Paulo, né? E que era Saulo também, quando ele se converteu, todo mundo lá, né, acreditou, ficou tudo bem. E os irmãos sabem que não, né? Que ninguém acreditava na conversão de Paulo, a igreja não aceitava a conversão de Paulo. Todo mundo tinha medo de ser um plano para perseguir mais cristãos, para matar mais cristãos, né? E Barnabé, que era um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele foi atrás de Saulo e ele
cuidou de Saulo. Ele era bom em sua essência. Ele proveu, né, as dificuldades de Paulo. E ele foi puro de coração. Porque se ele fosse somente bom, talvez ele não acreditasse. Porque a igreja toda não estava acreditando na conversão de Paulo. E porque ele olhou com os olhos do coração, com a pureza do coração dele, ele ajudou aquele que se tornaria um dos maiores discípulos da Bíblia, né? Um dos maiores apóstolos da igreja cristã. E eu digo para os irmãos que nós devemos tomar o exemplo de Barnabé para a nossa vida. Porque ele foi um homem que não se importou se Saulo ia ser maior do que ele. Ele ajudou no ministério. Saulo foi muito maior do que ele. É falado muito mais, né, de Paulo na Bíblia do que de Barnabé. Barnabé é um trechinho. E isso é a bondade que o Senhor nos ensina. Porque é aquela bondade que só vai ficar entre você e Deus. Não é para ninguém ver. Então ele não se importou em ser menor diante de Paulo. Ele não se importou em ajudá-lo, mesmo quando ninguém acreditava na conversão. Mesmo quando todo mundo falava ao contrário. Barnabé foi puro de coração e bom. E ele só pôde exercer isso porque ele tinha essa pureza. E aí, essa foi a marca de Barnabé. Homem bom, puro de coração, cheio do Espírito Santo. E aí voltemos lá às bem-aventuranças, Mateus 5, 1. Desculpa, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, enquanto o fruto do Espírito reflete para nós o caráter de Cristo, eu entendi que as bem-aventuranças expressam como era a natureza de Cristo. Então, quando ele senta lá no monte para dar esse sermão, é uma conversa de como ele age, de como ele ia na sua caminhada. E eu ouvi falar uma coisa muito legal, que as bem-aventuranças estão no DNA de Cristo, aquela coisa que é intrínseca, que faz parte do corpo dele, né, das células. E para falar dele, quem era, né, Cristo? Quem que era o pobre de espírito? Que era totalmente dependente de Deus. Quem era o que chora? Que quando soube da morte de Lázaro, ele foi lá e chorou. Porque ele sabia que a morte era o pior castigo. Quem que era o humilde? Manso? Senão esse que diz que troca o jugo conosco. O fardo dele é leve, o jugo é suave. Quem é que tem fome e sede de justiça? Que se entregou por todos nós na cruz, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Quem é o puro de coração? Que, sabendo que Judas o trairia, mesmo assim, se assentou para comer com ele. Mesmo assim, aceitou ele como discípulo. E nós temos esse potencial de desenvolver essa natureza de Cristo. Só um minutinho, moço. Nós temos esse potencial para desenvolver essa natureza de Cristo. Porque através da conversão, através do Espírito Santo em nós recebemos também o DNA de Cristo, nós recebemos também o sangue dele nos lavando, né? E nós recebemos todas as ferramentas para nos parecer com ele. Mas fica uma pergunta para nós: isso vai acontecer? Eu vou me tornar parecido com Cristo? Isso só pode acontecer comigo, com você, verdadeiramente, se nós sentarmos, assim como os discípulos lá no monte, e aprendermos com aquele que é puro de coração. Isso só vai acontecer com a gente se nós olharmos para ele e entendermos que a bondade bíblica não é a bondade do mundo, que a pureza de coração não é a pureza de coração do mundo.
Nós só vamos entender e ter isso na nossa essência se nós formos totalmente dependentes de Deus, se nós olharmos para a cruz de Cristo e olharmos para esses ensinamentos dele. Eu vejo que as bem-aventuranças e o fruto do Espírito, eles podem, né, como eu falei no começo, ser comparados aos 10 mandamentos, que a gente já aprendeu que se você quebra um, você quebrou todos. Então não é possível você ser bondoso se você não tem mansidão, não é possível você ser manso se você não tem benignidade, não é possível ser puro de coração se você não tiver sede e fome de justiça. E os puros de coração são assim, bondosos, porque eles imitam o caráter e a natureza de Cristo. E, irmãos, para finalizar aqui a nossa mensagem, eu complementando, né, o que a gente já foi ministrado aqui durante o louvor, a mensagem que a gente deve fazer o bem, claro, a gente já sabe disso, mas que fazer o bem não é suficiente se nós não tivermos pureza no coração, porque as nossas motivações são erradas, as nossas motivações são mundanas ainda. Então, até mesmo quando nós vamos fazer o bem, nós ainda pensamos que nós queremos ser vistos. E se nós não tivermos essa pureza de coração para que a nossa bondade fique só entre você e Deus, essa bondade vai ser em vão, não vai ser a bondade bíblica, não vai ser a bondade que Jesus nos ensina. E a nossa motivação em fazer o bem deve ser enxergar através dos olhos humanos, como Barnabé enxergou lá, ajudando Saulo. Com o coração puro, com o coração limpo, com os olhos de Cristo, com o coração bondoso verdadeiramente, deixando que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, e nós alcançaremos essa plenitude no fruto do Espírito, tanto na bondade como nos outros gominhos que nós temos falado. E é isso, irmãos. Muito obrigada.